Bom dia a todos. Vamos dar as nossas boas-vindas a todos os nossos espectadores que vão participar desse seminário que nós estamos iniciando neste momento. Eu lembro que este é mais um seminário patrocinado pelo Observatório Militar da Praia Vermelha, da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, e a temática que nós vamos abordar hoje é o terrorismo. E motivados pelo recente atentado que aconteceu na Rússia no último dia 22 de março, o tema a ser abordado neste seminário é o Estado Islâmico Khorasan, e o nosso palestrante de hoje é o Coronel Anselmo, que é o nosso coordenador do Observatório Militar da Praia Vermelha. Nós vamos trabalhar na seguinte sistemática: o Coronel Anselmo vai fazer a exposição de sua apresentação em torno de 40 a 60 minutos. Logo após, nós faremos um intervalo de 5 minutos e voltamos para que possamos iniciar os nossos debates. Eu gostaria de dizer a todos que o chat do Zoom já está aberto desde já. Os senhores já podem colocar as perguntas que assim desejarem à medida que for acontecendo a palestra. Nós vamos iniciar a nossa apresentação fazendo a transmissão de um vídeo sobre o recente ataque desse grupo terrorista contra a Rússia. E logo após esse vídeo já aparecerá para os senhores o Coronel Anselmo para dar início à apresentação. Vamos então ao vídeo e um bom seminário para todos. Стреляют из автомата. Стреляют в толпе. Какие-то люди стреляют. Пока эти. Переходим. Сюда иди, блядь! Ёбаный в рот! Блядь! Блядь! Паника, паника! Паника, тише! Тише, паника! Спокойно, пожалуй! Ребят! Все будет нормально. Тише, тише, Вставай, тише, вставай, вставайте! О, Боже! Охуеть. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome sou o Coronel Anselmo, coordenador do Observatório Militar da Praia Vermelha. Eu vim aqui falar um pouco mais sobre o Estado Islâmico Khorasan. Eu tenho certeza de que o ataque terrorista perpetrado por esse grupo no dia 22 de março despertou a atenção e a curiosidade de todos aqui. Eu já venho estudando esse grupo desde o ano de 2021,
principalmente após a saída dos Estados Unidos da América do Afeganistão. E o que eu vou apresentar aqui para os senhores é fruto de uma pesquisa que eu terminei ela em 2023 e que a minha intenção aqui no final dessa apresentação não é dizer para os senhores apresentar verdades absolutas, mas apresentar um portfólio de conhecimentos para que vocês possam compreender melhor esse grupo, o local de origem, quando que ele surgiu, como que se movimenta no tabuleiro geopolítico. Hoje em dia, os grupos terroristas, eles influenciam o tabuleiro geopolítico regional e mundial, e também o modus operandi, que tipo de ações ele executa, os principais alvos, a principal localização dos ataques terroristas desse grupo. Eu não tenho intenção de formá-los doutores nesse grupo ao final dessa palestra. Espero que ao final vocês fiquem assim com, digamos assim, com mais questões e questionamentos do que propriamente verdades absolutas, porque compreender o terrorismo não é fácil e esse grupo é um grupo extremista e que a nossa missão aqui no dia de hoje, minha intenção praticamente é apresentar, investigar o ISIS-K, o Estado Islâmico Khorasan, para que ao final vocês possam realizar perguntas, a gente debater e a gente construir um conhecimento adequado do ISIS-K, tá ok? Para que a gente possa, digamos assim, atingir esse objetivo, que é investigar o ISIS-K, vamos seguir esse sumário, uma introdução, uma metodologia, pequenas considerações, e eu vou trabalhar o ISIS-K sob 3 perspectivas, né? Uma perspectiva histórica, a outra geopolítica e uma outra psicossocial. Tá ok? E no final a gente parte para as considerações finais e aí a gente vai fazer um intervalo e aí na sequência a gente inicia os debates, tá bom? Como é que é a metodologia? Qual foi o método que eu utilizei para poder investigar esse grupo extremista ao longo dos anos de 21, 22 e um pouquinho de 23? Eu optei pela triangulação, que é a combinação de 2 ou 3 métodos, 2 ou 3 perspectivas, tá ok? E nessa pesquisa que eu transformei ela numa palestra, eu estou trabalhando o grupo em 3 perspectivas. Uma histórica, é importante, tudo que envolve a Ásia, é importante a gente entender um pouco a história daquilo que envolve a formação do grupo. Uma perspectiva geopolítica, como que ele se movimenta no tabuleiro geopolítico regional nos dias atuais, e uma perspectiva psicossocial, ok? A gente acredita que essa combinação de 3 perspectivas possibilita que a gente olhe o grupo por 3 ângulos distintos, e aí a gente não fica enviesado somente por um lado geopolítico, um lado psicossocial. A gente acredita que essa sincronização dos 3 pontos de vista, a gente consiga ter melhores condições de entender esse grupo. Na perspectiva histórica, 2 variáveis, a gente vai falar um pouquinho da região de Khorasan. O que é Khorasan? Por que o ISIS colocou essa palavra Khorasan no seu grupo? Então, é interessante a gente entender um pouquinho. Vamos falar do processo de formação do Estado Islâmico Khorasan, e aí a gente vai deter um conhecimento do ISIS-K sobre a perspectiva histórica. Passando para a perspectiva geopolítica, 2 variáveis, a gente vai analisar os ataques terroristas na evolução da linha temporal, desde o ano em que ele foi criado até os dias atuais. Os dados estão atualizados até sexta-feira da semana passada, até a Sexta-feira Santa, e bem como a localização. A gente acredita que sincronizando esses dados, a gente vai entender como que ele está se movimentando no tabuleiro geopolítico global. E uma perspectiva psicossocial, porque a gente vai entender o poder de fogo, a letalidade, os principais alvos, o modus operandi, aonde que ele atua desse grupo. Em 2 variáveis, uma dos principais alvos e a outra do poder de letalidade desse grupo, que vocês vão poder ver ao final, que é impressionante. Com isso, a gente gera um conhecimento na perspectiva psicossocial e aí a gente entende que o ISIS-K ele tem um conhecimento, digamos assim, mais elaborado. Os dados foram coletados na principal base de dados de terrorista do mundo, que é a START. Ela confecciona um relatório chamado Global Terrorism Database,
confeccionado pela Universidade de Maryland e outras instituições afins, onde define que o ataque terrorista precisa obedecer esses 6 critérios, né? É sempre bom a gente estar falando sobre as definições do que é o terrorismo, porque é um tema muito complexo e cada instituição ela entende de uma maneira. Nesse caso aqui, desse consórcio, são esses 6 itens que eles levam em conta para um ataque ser considerado terrorista. O incidente deve ser intencional, o incidente deve acarretar algum nível de violência ou ameaça imediata de violência, os atores devem ser atores não estatais, os autores devem ser atores não estatais, o ato deve ter como objetivo atingir uma meta política, econômica, religiosa ou social, o ato deve coagir, intimidar ou divulgar alguma mensagem para um público maior, e o ato deve estar fora do contexto de atividade da guerra. Não restam dúvidas do que aconteceu no dia 22 de março desse ano, foi um ataque terrorista, ok? Para mim está claro, as imagens deixam muito claro isso aí, tá bom? Então agora a gente vai partir para a nossa perspectiva histórica. Relembrando, vamos falar um pouquinho sobre a região de Khorasan e o processo de formação do ISIS-K. Pessoal, Khorasan é isso aqui, ó. Khorasan é uma região que foi formada, tem mais de 500 mil anos que tem a origem dessa região. Atualmente, não tem essa região, atualmente, nos dias atuais, digamos assim, ela não faz parte, o pessoal não dá esse nome de Khorasan. Khorasan é uma região histórica e que atualmente ocupa o território de 7 países: Uzbequistão, Turcomenistão, Irã, Afeganistão, Paquistão, Tadiquistão e o Quirguistão. São os 5 países da Ásia Central, com exceção do Cazaquistão, não pega território do Cazaquistão, 4 países da Ásia Central: Irã, Afeganistão e Paquistão. Khorasan significa essa região aqui. E agora a gente vai depreender o que Khorasan significa para o mundo islâmico. É importante que nós depreendamos isso. A gente acredita que, ao entender isso, possa entender o porquê da formação do Estado Islâmico Khorasan. Por que o Estado Islâmico capturou esse nome de um significado extremamente valioso, histórico, para o islamismo, para empregar, colocar no nome do seu grupo, tá? Khorasan significa sol nascente. Os primeiros registros de Khorasan, eles datam do século II. Conforme foi descrito anteriormente, uma região que abarca esses 7 países, e Khorasan nem sempre apresentou essa conformação. Ao longo da história, a região foi governada por vários impérios e, dependendo do grupo, Khorasan ora crescia ou encolhia territorialmente. Vocês vão perceber agora, na linha do tempo, que Khorasan ela dá um salto, ela tem um grande simbolismo quando essa região aqui, ó, da Ásia Central, da Ásia, ela passa a ser governada pelo Império Islâmico, ok? Essa é a linha do tempo, do século II até o século XX. O século II, Khorasan foi governada por o Império Sassânida, ok? O Império Sassânida, com origem persa, entendeu que essa região não tinha grande valor simbólico e deixou essa região, digamos assim, sem importância. Então, essa região, estamos falando aqui de 600 anos, não teve importância para o Império, para um povo que realmente assumiu aquela região. A queda do Império Sassânida para o Império Islâmico não está passando. A queda do Império Sassânida para o Império Islâmico no século VII, desculpe, ela foi o grande diferencial dessa região. Foi a partir desse momento que essa região ela passa a ter uma importância, principalmente para a religião islâmica. A partir desse momento, e nós estamos falando aqui de 600 anos, essa região ela passa a ser protagonista no Império Islâmico. Por quê? Os autores daquela região,
defende que o protagonismo dessa região junto ao Império Islâmico dependeu de 4 fatores. O primeiro fator é de ordem estratégica, porque essa região se localizava no flanco leste do Império Islâmico, e o Império Islâmico entendeu que devia proteger essa região frente a outros impérios e outros exércitos mais poderosos ou tão poderosos quanto havia na face leste. Decorrente dessa importância estratégica, o Império Islâmico ele colonizou efetivamente a região. Para tanto, enviou 250 mil colonos árabes para colonizar a população. E a colonização dessa população possibilitou a inserção do islamismo de uma maneira mais tranquila, de uma maneira sem, digamos assim, sem ser forçada. A população local aderiu ao islamismo porque entendeu que era uma religião que agregava povos de diferentes culturas. Decorrente desse cenário novo, com a região já colonizada, com uma religião em comum, o Império Islâmico muda sua capital de Bagdá para Corazã. Então, além de toda essa importância estratégica e religiosa, a região de Corazã ela passou a ser a capital do Império Islâmico por 600 anos. E, junto com tudo isso, teve um enriquecimento cultural muito grande, caracterizado por uma intensa produção intelectual, uma presença multiétnica naquela região. A queda do Império Islâmico para o Império Mongol no século XIII deixa novamente a região de Corazã de forma marginal, porque, segundo o Império Mongol, e aí nós estamos vendo a figura do Gengis Khan, ele entendeu que a região não era tão importante quanto. Tá? O Império Mongol governou a região por cerca de 100 anos, 150 anos, não mais do que isso, e por mais que seja muito tempo, mas a gente está falando uma linha de tempo que dura 1.900 anos. Tá? A partir desse momento, a região ela cai naquilo que eu chamo de um esquecimento regional, e não é o esquecimento de que a região ficou largada, é porque não foi atrativa o suficiente para despertar o interesse ou apetite de nações, povos ou impérios extra-regionais ou extracontinentais. Meados do século XIX, o Império Russo ele volta suas vistas para a região, ok? E todos nós sabemos o que aconteceu no século XX, e a partir do século XX a gente vai aprofundar um pouco essa história, porque é a partir desse momento que essa região de Corazã ela passa a ter uma associação com o extremismo islâmico. Então, a história do século XX a gente vai passar agora no próximo slide. Destaquei alguns anos, o ano de 1932, 79, 88, 89, 2011, 14 e 15. São as datas importantes, que a Corazã ela sai do esquecimento regional e ela passa a ser associada com o extremismo islâmico. Lembrar que meados ali do século XIX até 1989, boa parte daquela região estava sendo dominada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e isso tem um reflexo muito grande, gerando ali um sentimento de autodeterminação dos povos, de resistência, que vai gerar também, que vai redundar no extremismo islâmico. 1932, esse político historiador afegão, Ghulam Muhammad Gobbar, ele entende, ele é um grande historiador afegão, e ele revive, ele retoma a palavra Corazã, que estava tanto tempo esquecido. E ele publica que Corazã, antes do Império Islâmico, era conhecido como Ariana, e Corazã, após a assunção do Império Islâmico, foi conhecida como Corazã propriamente dita. É um marco importante no século XX, muito comentado pela literatura local. O ano de 1979, nós temos a invasão da União Soviética no Afeganistão. É a partir desse momento que começa a dar os contornos iniciais para a associação com o extremismo islâmico. Essa guerra ela dura mais ou menos até 89, já com uma vitória maciça da população local, os mujahidins, ok? E
Esse guerreiro aí, ó, essa foto é do Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, em 79, ele lutou ao lado dos Mujahidins, recebendo apoio dos Estados Unidos da América para combater, para fazer uma resistência frente à União Soviética. Em 1988, ele funda a Al-Qaeda e, após a saída da União Soviética, em 1989, ele promove uma nova identidade, uma nova filosofia, uma nova ideologia para esse grupo. De uma jihad local, ele passa a implementar uma jihad global. Ele entende que para o mundo ser perfeito, ele tem que islamizar o mundo. E não importa a maneira como tem que ser. Essa é a grande diferença da jihad local para a jihad global. É a partir desse momento que aí a palavra Khorasan começa a ser associada ao extremismo religioso. Ele entende que a região de Khorasan oferecia as bases apropriadas para ser o refúgio da Al-Qaeda. Ele entende que, historicamente, a região tinha um forte apelo ao islamismo, e ele acredita que ali é o local escolhido por Deus para que seja a base para a implementação da jihad global. E, estrategicamente, militarmente, a região ali de Khorasan, particularmente a base da Al-Qaeda, todos nós sabemos que era muito montanhosa e de dificílimo acesso. Ok? É a partir desse momento, 88, 89, que a associação com o extremismo religioso começa a ganhar contornos mais consistentes. Então, é a partir de Osama Bin Laden que Khorasan ela passa a ser associada ao extremismo religioso. Em 2011, nós temos aí o falecimento de Osama Bin Laden, muito decorrente daquele atentado que ele assumiu a autoria nos Estados Unidos da América em 2001, e após uma campanha maciça do poder militar norte-americano, culminou com o falecimento dele ou com a morte dele no Afeganistão em 2011. E a Al-Qaeda, terrorismo, também não deixa vácuo de poder. No momento que ele falece, a Al-Qaeda entra em colapso. Morte de Osama Bin Laden e a debilidade da Al-Qaeda. E, nesse momento, um grupo que havia surgido no Iraque em 2003, ele passa a ganhar força. E, em 2014, eu estou falando do Estado Islâmico, essa foto aqui é do então líder do Estado Islâmico na época, que é Abu Bakr Baghdad. Ele ficou conhecido principalmente em 2014 porque ele fez aquele pronunciamento em que realmente despertou o interesse dos estados, onde ele se autoproclamou o Estado Islâmico num califado transnacional. Então, a partir desse pronunciamento, os olhos dos estados, principalmente dos Estados Unidos da América, voltaram contra o Estado Islâmico, e a partir desse momento há uma campanha maciça contra o Estado Islâmico. Em 2014, o que aconteceu? Devido à debilidade da Al-Qaeda, que tinha uma atuação totalmente local no Afeganistão, e a incentivação de outros grupos extremistas que haviam também no Afeganistão e no Paquistão, vou falar isso no próximo slide, eles viram no Estado Islâmico um irmão, um ente, um ator que poderia ajudá-los em sua causa política e ideológica. Essa é a bandeira do Estado Islâmico. Ele fez a autoproclamação do Estado Islâmico em califado, e em 2015, após o apoio prestado, ele anuncia a criação do ISIS-K em janeiro de 2015. Ele anuncia. O líder do Estado Islâmico anuncia a criação do Estado Islâmico Khorasan em 2015. Então, o Estado Islâmico Khorasan, no seu processo histórico, ele está fortemente atrelado ao Estado Islâmico. Essa é a bandeira do Estado Islâmico Khorasan. Vamos falar um pouco agora do processo de formação do Estado Islâmico Khorasan. Como que se deu essa questão, essa pedida, esse apoio ao líder do Estado Islâmico e a formação do grupo propriamente dito? Foi um cenário paradoxal.
De um lado, alguns grupos extremistas que atuavam no Afeganistão e no Paquistão estavam insatisfeitos com o enfraquecimento de seus grupos e dos rumos que estavam tomando. E, de outro lado, o mundo presenciava o crescimento exponencial do Estado Islâmico no Oriente Médio, principalmente após o pronunciamento de Abu Bakr al-Baghdadi em 2014. E aí, o que aconteceu? O Tehrik-i-Taliban Paquistão. O Tehrik-i-Taliban Paquistão é um grupo extremista de principal atuação hoje no Paquistão. Hoje, esse grupo é o principal grupo extremista que atua no Paquistão, para não chamar de grupo terrorista. Dissidentes desse grupo, que estavam insatisfeitos com o grupo, os rumos que esse grupo estava tomando, mas os dissidentes da Al-Qaeda, que estava enfraquecida com a morte de Osama Bin Laden, e mais dissidentes do Talibã, que também estavam enfraquecidos. Eles uniram esforços e recorreram a quem? Ao Estado Islâmico. Para quê? Para que pudesse apoiá-los numa causa política, ideológica, para poder implementar uma jihad global. O processo de formação se deu com esses 3 grupos extremistas, um do Paquistão e 2, efetivamente, do Afeganistão. Lembrando que o Talibã é o grupo que assumiu o poder hoje no Afeganistão. Isso faz muita diferença, principalmente numa lente geopolítica. A gente vai ver mais à frente isso. Um resumo. Ex-integrantes do Tehrik-i-Taliban Paquistão, mais ex-integrantes da Al-Qaeda e do Talibã, eles deram os contornos iniciais do ISIS, do Estado Islâmico Khorasan. O líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, viu o potencial na criação desse grupo, principalmente no valor histórico. Ele entendeu que a proposta desses dissidentes, desses 3 grupos, tinha potencial e efetivamente patrocinou. Como? Ele enviou recursos e pegou o seu primeiro escalão para que ele fosse treinar, para ensinar técnicas, táticas e procedimentos para treinar o pessoal. Foi extremamente curto, 4 meses, e em janeiro de 2015, o ISIS-K foi anunciado pelo Abu Bakr al-Baghdadi, dando a criação desse nome aqui, Estado Islâmico Khorasan. Ele pega o nome do Estado Islâmico, mas coloca ali uma palavra muito forte, muito sentimental para o povo islâmico, que é Khorasan. E percebam que é a partir dessa época que começa a surgir vários estados islâmicos, principalmente na África e na Ásia. Tem Estado Islâmico da África Central, tem vários estados. E isso aconteceu de forma semelhante em outros locais do mundo. O Estado Islâmico, com a matriz iraquiana, passou a abrir, entre aspas, filiais de seu grupo ao redor do mundo. Tá? E tem vários grupos que hoje ainda estão atuantes. De uma maneira geral, a perspectiva histórica, o Estado Islâmico incorporou elementos históricos ao grupo extremista, haja vista que é carregada de forte sentimento para a população local. Tendo em vista que a região foi governada, foi protagonista, foi capital do Império Islâmico por 600 anos. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. Khorasan foi capital, foi centro político, econômico, militar, cultural por 600 anos. Então, tudo que envolve a Ásia, a China, a Rússia, todos aqueles países, a gente tem que fazer um estudo aprofundado para entender o porquê de certas colocações e opções nos dias atuais. O ISIS-K recorre à história islâmica para tentar justificar seu intento, que é conquistar territórios importantes em sua estratégia, os quais coincidem em grande parte com Khorasan, região que possui um significado especial na história política e cultural do islamismo. A maneira como se deu a formação do ISIS-K teve diretamente relacionada com o momento que o Estado Islâmico estava passando. Um momento crescente, com muito destaque, perpetrando muitos ataques terroristas, e isso aí tem uma relação muito forte. Não pelo acaso, isso também já foi falado anteriormente, que nessa época surgiram inúmeras gangues e movimentos extremistas na África e na Ásia, que se associaram ao Estado Islâmico e que inseriram o nome Estado Islâmico em suas designações originais,
passando a operar sob a bandeira do grupo. Percebam que o Estado Islâmico, para o terrorismo, foi um grupo extremamente importante, ele foi central para poder analisar o fenômeno do terrorismo, principalmente de 2011, 2013, 2014 para cá. Em termos históricos, os ensinamentos são esses, tá ok? Vamos passar agora para a perspectiva geopolítica. Relembrar o caminho que a gente vai adotar, a evolução dos ataques terroristas e a localização deles. A gente acredita que a gente vai, com esses dados, com essas informações, já sincronizando com algumas informações que foram passadas na perspectiva histórica, a gente vai entender como que esses atores conseguem, os terroristas conseguem imobilizar os estados. A gente vai entender como que eles, o porquê e como que eles estão se movimentando hoje no tabuleiro geopolítico global e regional. Essa aqui é a linha temporal dos ataques terroristas. O grupo ele cometeu em torno de 731 ataques terroristas em toda a sua história. Ele teve origem em 2015, como foi falado anteriormente. Cometeu 3 ataques terroristas até nesse ano, março de 2024, sexta-feira. Percebam a trajetória e, num primeiro olhar, a curva nos indica que o quê? Que a atividade terrorista do grupo está enfraquecendo, principalmente a partir de 2021. Mas a gente precisa colocar uma lupa um pouco maior nisso daí, vocês vão ver. Essa curva apresenta 3 trajetórias distintas, uma de crescimento, que é o momento de ataques terroristas, é o aumento de ataques terroristas, coincide exatamente com o auge do Estado Islâmico, tá? De 2015 a 2017. 2017, 201 ataques terroristas. Temos uma segunda curva, que é uma segunda curva descendente, que coincide com o colapso do Estado Islâmico, principalmente em 2019, onde Abu Bakr al-Baghdadi faleceu ou foi morto. E o terceiro momento, que é um momento de estabilidade, mas que essa estabilidade é muito preocupante, porque a estabilidade no número de ataques terroristas em níveis baixos não quer dizer muita coisa. Esses dados precisam ser aprofundados, ok? E eu coloco aqui que os números podem enganar. Voltando aqui, percebam então 3 trajetórias, uma crescente, uma descendente e uma estável em níveis muito baixos, comparado ao que o grupo já fez. E aqui a gente percebe que o Estado Islâmico realmente exerceu um apoio proeminente no grupo. E hoje o grupo está fazendo ataques pontuais e episódicos, mas não menos perigosos, que a gente vai colocar uma lupa nisso daí. Tá? Esses dados, conforme eu disse para vocês, foram extraídos da principal base de dados terroristas do mundo, que é a Global Terrorism Database, para aquele consórcio. Vamos olhar agora esses mesmos números com uma lupa um pouco diferente. 2019 foi a morte de Abu Bakr al-Baghdadi. A partir desse momento, o grupo já estava sendo combatido pelos Estados Unidos da América e por tropas que estavam na mesma coalizão que ele, e aí o Estado Islâmico vem perdendo força e, por consequência, o ISIS-K vem perdendo força também. Culmina aqui com a morte dele em outubro de 2019. Em 2021, um ano que tem uma instabilidade nos ataques terroristas muito baixos, coincide com o quê? Com a assunção do poder do Afeganistão pelo Talibã. E aí vocês vão perceber que o Talibã, que assumiu o poder no Afeganistão em 2021, que aquelas cenas todos nós impactaram a sociedade como um todo, que aquele avião, aquele Boeing decolando e as pessoas penduradas nele, os Estados Unidos sai e o Talibã literalmente toma de assalto o poder no Afeganistão. E aí vocês vão ter essa percepção de que a correlação da assunção de poder do Afeganistão pelo Talibã influencia sobremaneira também o desempenho operacional do ISIS-K.
Vocês vão ver lá na frente que esses grupos, na verdade, eles são rivais no Afeganistão. Talibã e o ISIS-K. O desempenho operacional do ISIS-K teve diretamente ao momento vivenciado pelo Estado Islâmico, não pelo acaso o período que o Estado Islâmico registrou crescimento, coincide exatamente com o período que o ISIS-K registrou a maior quantidade de ataques terroristas. Após a retirada dos Estados Unidos aqui em 2021, o Talibã assumiu o poder no Afeganistão, sufocando ainda mais as atividades do ISIS-K. Quando o Talibã assume o poder aqui no Afeganistão, em 2021, ele utiliza todo o aparato estatal para poder controlar efetivamente o território. E ele entende que o ISIS-K é um oponente, aí ele passa a sufocar ainda mais o ISIS-K. Aqui é um gráfico dos locais, da localização dos ataques terroristas. Nós temos o Afeganistão, concentrando a grande maioria, né? Nós temos aqui o Paquistão, 24,4%. Nós temos a Índia, com 2,3%. E aí nós temos um ataque no Irã e um ataque na Rússia. Um ataque no Irã e um ataque na Rússia. Junto, esses dois países concentraram 97% dos ataques terroristas, 97,5%. E a gente entende que a formação dos grupos Tehrik Talibã Paquistão, Al-Qaeda e Talibã tem a sua influência na colocação dos objetivos do ISIS-K. A Índia, 2,3%. Todos nós sabemos de uma certa rivalidade que acontece entre a Índia e o Paquistão, principalmente na região da Casemira. E os ataques terroristas feitos na Índia normalmente são de caráter político por essa rivalidade Índia e Paquistão, e a gente entende que são membros dissidentes do Tehrik Talibã Paquistão, que é o grupo que tem a sua origem, que tem a sua formação e que tem a sua atuação principalmente no Paquistão. Nós temos esses dois países, um ataque terrorista realizado no Irã e um ataque terrorista realizado na Rússia. E o mais importante, esses dois ataques terroristas foram realizados esse ano. Nessa perspectiva geopolítica, já comentei anteriormente que essa concentração dos ataques, tanto no Afeganistão quanto no Paquistão, está diretamente correlacionada à formação dos grupos. Travou. Deu uma travada aqui, aí o responsável pela TI está me ajudando aqui. Entretanto, não pode desconsiderar as ações realizadas pelo ISIS-K na Índia, Irã e Rússia, em que pese o enfraquecimento do ISIS-K, esses números demonstram que o grupo ainda possui capacidade para atuar em seu entorno regional. É interessante que somente a partir desse ano que ele expande a sua atuação para dois países importantes no cenário político regional e até global, que é Irã e Rússia. E aí a gente começa a tentar entender como que ele se movimenta, como ele é movimentado nesse tabuleiro geopolítico global. Vamos analisar somente esses 3 ataques terroristas ocorridos esse ano. Os ataques terroristas realizados pelo ISIS-K. O primeiro aconteceu no Irã. Olha só, no dia 3 de janeiro de 2024, teve um ataque terrorista no Irã. Nesse dia, vários iranianos foram às ruas numa procissão em referência ou em deferência a 4 anos da morte do general Qasem Soleimani. Esse general iraniano, ele era um grande articulador iraniano na região. Sabidamente, ele foi abatido por um drone norte-americano. E por que o ISIS-K ele perpetra um ataque em janeiro de grande vulto,
bombas, deixando 96 mortos e 284 feridos no Irã. Por que é nesse evento? Isso é um ponto de interrogação que a gente precisa questionar. Principalmente após o mundo saber que os ataques do Hamas realizados no dia 7 de janeiro teve uma colaboração do Irã, principalmente no treinamento militar. São links que a gente precisa saber fazer para que a gente conheça, a gente consiga ver, interpretar e analisar esses fenômenos com mais densidade. O segundo ataque terrorista aconteceu no Paquistão, 30 mortes e 40 feridos, um ataque terrorista extremamente político, teve as eleições gerais do Paquistão e parece que foi uma disputa de gangues rivais, ok? Não teve nenhum caráter extra-regional. E como ele já vem atuando no Paquistão há muito tempo, entendo que a localização desses ataques não foge àquilo que o grupo apresentou ao longo dos anos. E o terceiro ataque aconteceu na Rússia. Naquela casa Crocus Hall, que é uma casa de shows, utilização de armas e dispositivos incendiários, deixando 140 mortos e 360 feridos, total de 500 pessoas. Números obtidos na sexta-feira, porque esse número está crescendo. A cada dia que passa, se descobre mais um morto, mais feridos, a princípio 500 pessoas. O que eu posso dizer para os senhores? Por que o ISIS-K foi realizar um ataque terrorista na Rússia? Aqui a gente precisa compreender esse tabuleiro geopolítico regional. Por que o ISIS-K escolheu a Rússia e o Irã esse ano? São questões que a gente precisa entender para poder compreender esse tabuleiro geopolítico regional, ok? De uma maneira geral, na perspectiva geopolítica do grupo, a gente entende que há dois atores que influenciaram a performance do ISIS-K em sua história, o Estado Islâmico e o Talibã. O Estado Islâmico, ele foi o grupo que criou o ISIS-K, que auxiliou na criação. E aí, quando o Estado Islâmico estava fortalecido, as ações do ISIS-K estavam numa crescente. E quando ele começou a ser combatido com mais intensidade pelas tropas da coalizão e dos Estados Unidos, as ações do ISIS-K diminuíram. Com relação ao Talibã, fica claro que a assunção de poder do Afeganistão pelo Talibã sufocou ainda mais as atividades do ISIS-K. Mas isso não quer dizer que o ISIS-K seja inoperante, pelo contrário. Ele está fazendo ataques pontuais e episódicos com grande letalidade. Numa perspectiva geopolítica mais ampla, fica claro concluir que a localização dos ataques terroristas do ISIS-K, elas se concentram no Afeganistão e Paquistão, principalmente devido ao processo de formação histórica do grupo. O ISIS-K, nesse ano, ele está possuir uma grande capacidade de atuar no entorno regional. 3 até o momento, ocorreram fora dos limites do Afeganistão. Todos. Nenhum aconteceu no Afeganistão. Todos os ataques terroristas em 2024 aconteceram fora dos limites. Com isso, o ISIS-K demonstra ter essa capacidade, mesmo enfraquecido, e depreende-se que os ataques terroristas realizados no Irã e na Rússia sugerem que o ISIS-K esteja recebendo apoio militar, financeiro, logístico, etc., de atores externos, podendo ser estados ou atores não estatais, para auxiliar em seus ataques terroristas. Pessoal, percebam, não é fácil você infiltrar elementos terroristas, elementos pertencentes a organizações criminosas, terroristas, extremistas, em países como Rússia e Irã. Emissão de passaporte, não é fácil armar esse pessoal. São países extremamente vigiados, então entendemos que esse grupo sozinho, e podemos perceber que o grupo está enfraquecido, tanto pelo declínio do Estado Islâmico quanto pela assunção do Talibã no Afeganistão. A gente acredita que ele sozinho não tem condições de realmente realizar ataques terroristas com essa envergadura, tamanha complexidade e quantidade de ações que devem ser feitas. Acredita-se que ele esteja
recebendo um apoio. Se é de um Estado, se é de um ator no estatal, eu não sei. Só que é um ator externo que tem interesse em causar dano tanto na Rússia quanto no Irã. É isso que a gente depreende aqui. Pessoal, na perspectiva geopolítica é isso. Vamos passar agora para a perspectiva psicossocial. Duas variáveis, os alvos dos ataques terroristas é a letalidade. Vamos perceber que o grupo é extremamente letal nos seus ataques terroristas, ok? Vamos entender como é o modus operandi, o que ele faz, principais alvos. É interessante também a gente conhecer como é que é esse grupo, como é que é a atuação desse grupo. Os 731 ataques terroristas, todos eles estão tipificados aqui, ó. Todos eles. Ok? São 14 tipos de alvos: cidadãos comuns, policiais militares, forças armadas, instituições públicas, religiosas, grupos extremistas, instituições de ensino, empresas, imprensa, representações diplomáticas, sistemas de transporte, ONGs, aeroportos e casas de show. O único ataque terrorista que foge de tudo aquilo que o Estado Islâmico Khorasan apresentou ao longo de sua história são as casas de show. São números que a gente precisa questionar. E porque, a partir desse questionamento, gera uma reflexão. E aí que as coisas começam a surgir com mais claridade. Para que a gente possa entender o modo de atuação desse grupo, eu dividi em 3 subgrupos. O primeiro subgrupo, ele é composto pelas principais vítimas do ISIS-K, que são os cidadãos comuns, os policiais militares e as forças armadas. Juntos e sem distinção, concentraram 67,7% dos atentados terroristas do ISIS-K. Nesse quesito, entendemos que os alvos lá na Rússia fazem parte daquilo que o ISIS-K apresentou ao longo de sua história. Ele não importa os cidadãos comuns, infelizmente, são os principais alvos do ISIS-K. As forças de segurança e defesa, juntas e sem distinção, policiais e forças armadas, 35%. E a partir de agora a gente vai ver o segundo subgrupo. Ele é composto por instituições públicas e religiosas. As instituições públicas estão correlacionadas diretamente à tomada de poder do Talibã, ali, e a briga principalmente com relação ao governo, uma tolerância zero ao governo. As instituições religiosas, o grupo ele possui uma visão extremista extremamente radical, eles são anti-xiitas, e os xiitas que moram no Afeganistão são as principais vítimas. Ok? E nós temos aí um terceiro subgrupo, que é todo esse resto aqui, que foi responsável por 15,5% dos ataques terroristas no Afeganistão. Percebam, senhores, num primeiro olhar, há uma tendência de nós não darmos atenção para esses números. Mas quando a gente olha os grupos extremistas, percebe-se que a literatura local diz claramente que um dos principais grupos extremistas que são alvos do ISIS-K é o Talibã, e eles competem por território tanto no Afeganistão quanto no Paquistão. Interessante notar aqui nos aeroportos, 3 ataques terroristas nos aeroportos, todos localizados em Cabul, no capital do Afeganistão. Representações diplomáticas, e aqui tem um número que me chamou muita atenção. Tem um ataque terrorista que foi realizado em 22 na embaixada da Rússia no Afeganistão. Não chegou a ser um ataque terrorista. Os seguranças da embaixada abateram o terrorista que estava portando explosivos. E aí, quando o terrorista faleceu, os explosivos foram detonados fora da embaixada. Mas, mesmo assim, gerou 15 mortos e 20 feridos. Se nós aprofundarmos essa análise, percebemos que talvez aqui seja o primeiro ataque terrorista à nação russa, e não propriamente o que aconteceu lá dentro do país. Mas isso aqui não chegou a ser um ataque terrorista, uma tentativa de ataque, mas causou efeitos colaterais e 35 pessoas. Mas o terrorista, o
O extremista ele foi abatido por seguranças da embaixada. E a casa de show foi esse ataque terrorista que chamou a atenção aí de todos aí no dia 22 de março. Esses aí são os alvos dos ataques terroristas. Dos 731 ataques terroristas, 25 mil pessoas foram atingidas. Nós temos um percentual de 45% de mortos e 55% de feridos. Um grupo extremamente letal. Isso aí a gente está falando na linha, nesse recorte temporal de 2015 a 2024. Então, percebemos que é um grupo cujos ataques terroristas, as ações terroristas causam danos a muitas pessoas. Cada ataque terrorista atingiu, em média, 33 pessoas, sendo 15 mortas e 18 feridos, quando a gente analisa esse recorte temporal. Mas quando a gente analisa esse recorte temporal aqui, a gente fica um pouco impressionado. 723 pessoas atingidas em 21, 560 pessoas em 22, 414 pessoas em 23, 950 pessoas atingidas até o presente momento. Percebam que essa curva, num primeiro olhar, uma estabilidade a níveis baixos, mas esses níveis baixos aqui, ó, poucos ataques terroristas, não quer dizer que esses ataques sejam menos perigosos. Por isso que o fenômeno do terrorismo tem que ser olhado com maior quantidade de lentes possíveis, porque entende-se que com essa quantidade, com essa abordagem, a gente consegue obter uma percepção melhor. Isso quer dizer que nesse período de 21 a 24, quando o grupo, teoricamente ou na prática, está sendo sufocado pelo Talibã, ele atingiu 2.647 pessoas, o que dá uma média de 156 pessoas atingidas, quase 500% a mais do que a média do grupo, sendo 59 mortas e 97 feridos. São números que a gente chama atenção. E a letalidade dos ataques terroristas do ISIS cresceu exponencialmente desde 2021. Acredita-se que a combinação de homens-bomba com atiradores dá grande letalidade nos ataques terroristas do ISIS. E aí eu queria falar para os senhores o seguinte: se por um lado a quantidade de ataques terroristas diminuiu, por outro lado, entre aspas, a qualidade, o planejamento desses ataques tornou-se muito mais elaborado. Eles estão se preocupando em fazer ataques muito mais elaborados do que realmente executar ataques, digamos assim, à torto e à direito. Essa é a nossa percepção daqui do Observatório Militar da Praia Vermelha acerca do ISIS nesses últimos 4 anos. A conclusão da perspectiva social, psicossocial, é a seguinte: os cidadãos comuns são as principais vítimas dos ataques terroristas realizados pelo ISIS, e principalmente a população xiita que vive no Afeganistão, porque é o segmento da população que é o mais afetado, principalmente pela ideologia do grupo, que é extremamente radical e extremamente anti-xiita. Os ataques terroristas realizados pelo ISIS possuem elevado índice de letalidade, os quais estão diretamente relacionados ao modus operandi aplicado pelo grupo em suas ações terroristas, que é caracterizado pelo emprego em larga escala de explosivos e pela utilização de homens-bomba. Na Rússia, o ataque da Rússia não teve bomba, mas teve emprego de dispositivos incendiários e de armas semiautomáticas, mas não teve bomba. Os ataques terroristas realizados pelo ISIS entre 21 e 24 possuem um nível de letalidade maior, eu falei aqui anteriormente, quando comparado com os ataques terroristas realizados pelo grupo ao longo de sua história. E eu já falei que ele está substituindo quantidade por qualidade. Pela primeira vez em sua história, o ISIS realizou ataques terroristas na Rússia e no Irã. E a partir desse momento, vocês têm que
sincronizar essas informações com as informações no âmbito geopolítico e com as informações no âmbito histórico. Tais ataques indicam uma nova realidade do grupo, a capacidade de atuar no âmbito regional, perpetrando ataques pontuais e seletivos com elevado nível de letalidade. São essas conclusões que nós obtemos aqui na perspectiva psicossocial. Partindo agora para a nossa fase conclusiva, a gente entende o seguinte: a perspectiva histórica, aí nós temos a região de Khorasan e a sua importância para o islamismo, quais impérios exerceram maior protagonismo e domínio nessa região, Império Mongol, Soviético, Islamismo. Podemos observar também a guerra do Afeganistão, a invasão, o surgimento, a resistência afegã, principalmente pelos mujahidins, o surgimento ou patrocínio de Osama Bin Laden, a criação da Al-Qaeda, o declínio da Al-Qaeda, o surgimento do Estado Islâmico, o anúncio do ISIS-K. A perspectiva histórica, ela permitiu dar uma base conceitual para entender como que esse grupo foi criado. Tem elementos históricos, elementos factuais e elementos de pouco tempo atrás. A gente acredita que a perspectiva histórica, juntamente com a perspectiva geopolítica, e aí eu coloco bandeiras de alguns países mais a ONU, Estados Unidos, ONU, Rússia, Irã e Paquistão. Vocês sabem me informar qual é a bandeira, de que país é essa bandeira aqui, ó? Essa aí é a bandeira do Talibã. E hoje, a bandeira oficial do Afeganistão é a bandeira do Talibã. O nome oficial hoje do Afeganistão é Emirado Islâmico do Afeganistão. São representantes talibãs que vão para a ONU representar os países e para os fóruns multilaterais, para representar com outros países. A gente entende que a perspectiva geopolítica entende como que esse grupo se movimenta nesse tabuleiro geopolítico ou como ele é utilizado no tabuleiro geopolítico regional ou global. Não tenho certeza se é ele que movimenta ou se é ele que é movimentado. E a gente acredita também que a perspectiva psicossocial, aqui são figuras dos ataques terroristas perpetrados por esse grupo, no último dia 22 de março, aqui estão os 4 que foram capturados, integrantes do grupo, cenas apresentadas no vídeo. A gente acredita que a perspectiva histórica, juntamente com a perspectiva geopolítica e a perspectiva psicossocial, ajuda a compreender melhor como esse grupo, Estado Islâmico Khorasan, se movimenta no tabuleiro geopolítico regional e global, a ponto de colocar em xeque, não paralisar, mas colocar em xeque estados poderosos, estados com elevada reputação e presença no nosso tabuleiro geopolítico global. E assim a gente termina a nossa palestra, a nossa apresentação. Espero que, ao final dessa apresentação, vocês tenham muito mais dúvidas do que reflexões, do que propriamente verdades absolutas. A minha intenção aqui foi apresentar para os senhores um material de pesquisa que eu venho pesquisando sobre esse grupo há 2 anos e meio. Tentei condensá-los minimamente possível para apresentar numa palestra de 40 a 60 minutos. Terrorismo não tem verdade absoluta, quanto mais contribuições, espero que vocês façam muitas perguntas. Estou disponível aqui para o debate após essa apresentação e agradeço muito a participação, a atenção de todos e muito obrigado pela atenção. Pessoal, vamos partir para o intervalo de 5 minutos agora, tá ok? E na volta a gente já parte para os debates, tá bom? Temos o nosso intervalo e nós temos uma pergunta aqui colocada pelo Coronel França Júnior. Ele pergunta ao Coronel Anselmo a que ponto as cruzadas podem ter ajudado na criação do Estado Islâmico. Coronel Veterinário França Júnior, bom dia. Coronel, eu entendo que não tem muita relação causa e efeito, não. A gente tem que analisar o Estado Islâmico com 2 prismas, tá? Um tem um prisma factual, que foi quando ele surgiu, em 2003, em decorrência da invasão dos Estados Unidos no Iraque. O Estado Islâmico surge ali,
as células do grupo, as principais cabeças pensantes do grupo surgem ali, em decorrência do desfacelamento do exército iraquiano. Talvez as tropas norte-americanas, na reconstrução do exército do Iraque, não conseguiram, eles quiseram reconstruir um exército totalmente novo, e aí esse pessoal extremamente especializado e com muita capacidade de inteligência criaram o Estado Islâmico. Esse é um elemento factual. O Estado Islâmico ele surge ali, como grupo extremista. E tem a questão ideológica, um tanto quanto ideária, que a gente percebe que a religião islâmica, ela exerceu, vimos aí na apresentação, um protagonismo, aquela região vivenciou um momento do islamismo muito proeminente por 600 anos. É muito tempo? É muito tempo. E foi há muito tempo? Foi. Mas quando a gente olha com uma lupa um pouco mais delicada e a gente percebe que o nome oficial do Afeganistão é Emirado Islâmico do Afeganistão e que o nome anterior, na vigência, quando os Estados Unidos estavam no Afeganistão, era a República Islâmica do Afeganistão, talvez o Estado Islâmico faça uma ideia na cabeça do povo daquela região que somente um Estado que profetize e que pratique a fé islâmica realmente será capaz de conquistar a paz mundial. Para mim, isso está claro, que aquele povo entende que a política não está dissociada, da religião, ao contrário do povo ocidental. Mas, praticamente, como grupo extremista, o Estado Islâmico surgiu em 2003, em decorrência da invasão dos Estados Unidos com o Iraque. Se tem uma relação com as cruzadas, na minha opinião, não vejo essa correlação. Tá ok? Vamos então para mais uma pergunta. Nós podemos ver, Coronel Anselmo, na sua apresentação, a abordagem sobre 3 prismas bem distintos. Primeiro, o histórico, nos dando embasamento do surgimento do grupo. Depois, o geopolítico e, por fim, psicossocial. Nós vamos nos apegar a essa parte da geopolítica. A gente viu na sua apresentação uma variedade grande de ataques, uma área restrita até da concentração da maioria desses ataques, e agora pela primeira vez nós vemos um ataque na Rússia, feito por esse Estado Islâmico Khorasan. Na sua opinião, quais seriam os principais objetivos geopolíticos desse grupo? Obrigado pela pergunta. Objetivos... Eu não sei se o grupo possui objetivos geopolíticos. O grupo, com certeza, possui um objetivo ideológico que é implementar a Jihad global. E isso aí está colocado de forma clara por uma literatura vasta, principalmente na criação do grupo. A geopolítica do grupo, até 2021, 2019, quem dava os rumos era o Estado Islâmico. Quando o líder do Estado Islâmico ele é morto em 2019, e o Estado Islâmico dá uma enfraquecida, e a consequência imediata é a diminuição dos ataques terroristas, das ações terroristas do Estado Islâmico Khorasan, percebe-se claramente que o grupo perde força, perde apoio, perde sustento, diminui a quantidade de ataques. E isso é potencializado principalmente com a chegada do Talibã no poder, que aí ele utiliza todo o aparato estatal para efetivamente exercer o controle estatal, o domínio daquela parte do território do Afeganistão. E a base do ISIS-K é no Afeganistão. Tá? Bom, objetivo geopolítico, para mim, na minha opinião, há um ator externo. O grupo ele não tem condições de realizar um ataque dessa envergadura tanto na Rússia quanto no Irã. Não tem. Ele está enfraquecido, ele precisa de recursos financeiros, ele precisa de pessoas infiltradas nos mais vários segmentos das instituições desses 2 países. São 2 países que têm os regimes muito fechados, extremamente vigiados. Não é simples infiltrar, não é simples municiar, armar esse pessoal dentro do país, planejar um ataque muito bem feito. As imagens mostram que eles são pessoas treinadas, a maneira de se movimentar, ficou claro isso, principalmente para os militares.
O objetivo geopolítico está por detrás de quem está apoiando o ISIS-K, que é enfraquecer tanto ou causar efeitos colaterais tanto com a Rússia, tanto com o Irã. Não posso aqui afirmar se é um Estado ou se são determinados atores não estatais. Na minha opinião, o grupo ainda não tem a robustez necessária para definir um objetivo geopolítico. Mas sim, ele possui uma condição de ser utilizado como instrumento para conseguir um objetivo geopolítico de outros atores. Então, eu não vejo como um grupo definindo um objetivo geopolítico. O grupo define a ideologia, ele está enfraquecido, e o objetivo geopolítico está por detrás de quem está apoiando o ISIS-K, que, a meu ver, é enfraquecer ou causar efeitos colaterais tanto na Rússia quanto no Irã. Nós temos agora uma outra pergunta do capitão Dalmo, que ele é professor de Geografia do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ele gostaria de saber se o financiamento do grupo terrorista continua sendo feito pelas nações ou pelos agentes não estatais que dominam o petróleo daquela região. Dalmo, muito obrigado pela pergunta. A gente acredita aqui que eu não pesquisei a fundo a forma de financiamento. Na época do Estado Islâmico, quando estava atuando fortemente, estava claro que ele utilizava as reservas de petróleo, os campos de petróleo e as bacias de petróleo no Iraque e algumas até na Síria, para poder financiar suas atividades. Com o enfraquecimento do Estado Islâmico, ficou claro ali pela linha dos ataques terroristas que o grupo também perdeu força. Uma vez que, assim eu posso dizer que o ISIS-K é quase que uma filial do ISIS. Não está claro para mim que tem esse tipo de financiamento, se é do petróleo, se tem atores estatais que possuem campos de petróleo para poder financiar a atividade do ISIS-K. Haja vista que muitas vezes esses grupos rivalizam, eles não necessariamente se apoiam, mas o mais comum é que esses grupos se rivalizem do que propriamente se apoiar. Eu entendo que a forma de financiamento, para mim, não está clara. O que eu entendo, o que eu posso afirmar aqui para você, Dalmo, é que o grupo ele recebe apoio para executar ataques pontuais e episódicos. A pergunta também fala de atores não estatais que estejam controlando esse petróleo. Eu não vejo muito essa correlação, ok? Eu não vejo o ISIS-K com uma capacidade ainda de se correlacionar com outros grupos extremistas a ponto de eles se ajudarem. O mais normal, o mais comum, é que eles se rivalizem por disputa de território, poder, influência, etc. Okay? Agora temos mais uma pergunta. Quem faz essa pergunta é o Bernardo Gray. Eu espero ter pronunciado seu sobrenome correto, Bernardo. Ele é aluno do 5º período de Relações Internacionais da Unila Salle, do Rio de Janeiro. Ele gostaria de perguntar ao coronel Anselmo se o senhor acredita que o ISIS-K tem alguma relação com o Daguestão ou com a Chechênia, pois ambos são povos de origem muçulmana. E o estudante ele linka essa origem com esses povos, esse relacionamento com esses povos, por causa da ocorrência do atentado justamente na Rússia. Obrigado. Qual o nome? Bernardo Gray. Gray, até onde eu sei, a mídia russa, os canais de informação russo informaram que a nacionalidade de um deles é do Tajiquistão, que é um país da Ásia Central, que também faz parte ali de Khorasan. Mas eu acredito fortemente que a nacionalidade dos recursos humanos estão atreladas tanto ao Afeganistão quanto ao Paquistão. Esses dois países, esses dois locais que você anunciou aqui, analisando o ISIS-K nas suas perspectivas históricas, geopolítico, psicossocial, eu não vi sequer uma literatura, uma base de dados que realmente colocasse que o ataque ou alguém que fez o ataque seja oriundo desses países ou que alguém que sofreu esses ataques seja oriundo desses países que você citou. Então, no nosso olhar aqui,
a gente acredita que os ataques inicialmente do grupo ficaram concentrados no Afeganistão, Paquistão e na Índia, e a partir de agora, a partir de 2024, ele está ganhando áreas regionais. E aí foram um ataque no Irã em janeiro e um ataque na Rússia em março. Eu desconheço, desconheço essa origem desses dois locais que você citou anteriormente. Eu não vi em nenhuma literatura, em nenhuma base de dados, tá bom? Nós temos aqui mais uma pergunta do Paulo Teixeira. E ele pergunta ao Coronel Anselmo se, assim como ocorreu o ataque no Irã, rapidamente as autoridades iranianas acusaram os Estados Unidos e Israel, antes mesmo do ISIS-K assumir o atentado. Essa acusação semelhante se deu agora por parte da Rússia, acusando uma possível ligação entre os membros do ISIS-K com a Ucrânia. Então, nesses dois casos, percebe-se claramente que as acusações dos agentes afetados pelos atentados recaem sobre o Ocidente, sobre o grupo terrorista, né? Sobre o Ocidente, desculpe. E o Paulo Teixeira quer saber se é possível que esses atores ocidentais possam estar por trás desses atentados terroristas ocorridos no Irã e na Rússia. Paulo Teixeira, bom dia mais uma vez, obrigado pela pergunta. Quando nós vemos a localização dos ataques, e quando a gente analisa os fenômenos como um todo, o que aconteceu? Vamos tentar voltar 3 meses atrás, há 6 meses atrás, em outubro de 2023. Hamas realiza ataques terroristas em Israel. Publicamente, notoriamente, sabidamente por todos, o Hamas recebe apoio do Irã. O Irã, ele deixa isso claro, ok? Ele deixa isso claro e tudo indica que aqueles ataques realizados pelo Hamas foram treinados por elementos altamente especializados no Irã. Tudo indica aqui. Isso é um ponto. O que aconteceu em janeiro? Durante uma procissão, em deferência ou em referência a um general extremamente articulado, que é o Qasem Soleimani, que já está falecido, e que foi morto por um drone norte-americano. Então, tem um evento com um simbolismo muito grande, tanto para o povo iraniano quanto para as pretensões norte-americanas, surge um ataque terrorista. Primeira vez no Irã. Isso é um ponto que a gente precisa fechar. Acontecem os ataques terroristas lá em Israel, acontece outro ataque terrorista no Irã. Esses fatos, no meu entendimento, eles estão interligados. Que, para mim, também está interligado com o ataque terrorista na Rússia. O que eu posso depreender para você, Paulo Teixeira, é que a gente não pode fazer uma análise rasa e dizer que a população, os povos ocidentais estão apoiando. O que a gente pode depreender disso é que os ataques foram realizados por alguém ou mandados. Quem está por detrás do ISIS-K apoiando esse grupo tem interesse em afetar tanto a Rússia como o Irã. Isso, para mim, está claro. E aí, quando a gente olha numa perspectiva um pouco mais ampla, alguns povos ocidentais, população ocidental, é uma possibilidade. Também tem outras possibilidades também. Ok? Então, assim, a gente também não pode só se limitar a isso. Tem outras possibilidades também. Tem a possibilidade dos grupos extremistas também de rivalizarem, porque a partir do momento que o Talibã ele assume o poder no Afeganistão, quem chancela o poder dele no Afeganistão? Quem quer partir para uma negociação? Rússia, China e Irã. Eles abrem negociação com o Talibã. E será que é interessante o ISIS-K, para o ISIS-K ter o Talibã no poder do Afeganistão? Eu acredito que não. Então também tem essa lógica ideológica também de que não é interessante para o ISIS-K ter o Talibã sendo fortalecido por atores como Rússia, China e Irã. Mas eu também acho que o ISIS-K sozinho não está robusto o suficiente, estruturado, para fazer um ataque lá na Rússia e um outro ataque no Irã, com datas e locais extremamente simbólicos. Para mim, tem alguém apoiando, tem um ator externo apoiando.
e que tem um interesse muito forte de causar danos e efeitos colaterais, tanto na Rússia quanto no Irã. Nós vamos, então, chegando ao final já do nosso seminário, e nós vamos para uma última pergunta que vem da Laura. Laura, eu espero conseguir fazer sua pergunta da forma correta como está ali, se é que eu entendi bem. Você pergunta ao Coronel Anselmo se o EasySCA pode estar sendo usado, usando o suporte de outros atores que utilizam como proxy para se reorganizarem, fortalecerem e evoluir esse objetivo da Gerra Global. Laura, muito obrigado pela sua pergunta, né? Eu vou tentar responder isso aqui. Eu converjo com o seu posicionamento de que o EasySCA esteja sendo utilizado como proxy. Se ele está sendo utilizado como proxy de um ator estatal ou não estatal, eu não sei. Eu não vou chegar nesse mérito. Mas para se reorganizar, fortalecer, evoluir esse objetivo da Gerra Global, pode até ser, mas a história nos mostra que quando esses grupos extremistas realizam ataques terroristas de grande monta, eles possuem um sucesso imediato, mas quando o Estado reage, a gente viu isso com os Estados Unidos, estamos vendo isso com Israel, com relação a Hamas, e a gente vai ver isso, ou não, se é que já não está vendo isso da Rússia com relação ao Estado Islâmico Khorasan, a gente vai ver que o Estado Islâmico Khorasan vai se enfraquecer ainda mais. A história nos mostra isso. Então, se ele ganha de um lado, um ganho efêmero, pontual, a tendência é que a médio e longo prazo esse grupo se torne mais fraco, porque a Rússia ela vai atuar fortemente. Não há país no mundo que não se solidarize com um país ou uma nação que sofreu um atentado terrorista. A Rússia, ela entrou em luto. As famílias russas foram para as ruas. Todo mundo se solidarizou. Ninguém gosta de estar num ambiente e daqui a pouco vem uma pessoa, um grupo ou determinadas pessoas e começam a executar outras por questões ideológicas ou políticas. Então, eu acredito, sim, que a Rússia ela vai enfraquecer ainda mais o EasySCA. Pode ser até que as pessoas que estejam no EasySCA, eles pensem que vão se reorganizar. Mas eu entendo, baseado numa análise de uma curva histórica, que esses ataques terroristas de grande vulto, e eu considero o ataque terrorista da Rússia de grande vulto, eles possuem um ganho efêmero, mas a médio prazo o grupo se enfraquece porque ele começa a ser perseguido, atacado, bombardeado pelo Estado. Ok? Eu acredito que a médio prazo o grupo vai se tornar mais fraco. Não sei se eu te respondi, né? Mas espero que sim. Ok, então desta forma nós vamos chegando ao final do nosso seminário, mais um seminário patrocinado pelo Observatório Militar da Praia Vermelha, da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, onde hoje abordamos o grupo terrorista Khorasan dentro da temática do terrorismo. E nós gostaríamos de agradecer particularmente ao Coronel Anselmo pela excelência da apresentação, nos elucidando, nos trazendo um pouco mais de informações sobre esse grupo que não é muito conhecido, né, na seara do terrorismo mundial. E agradecer a toda a nossa audiência que esteve presente durante parte desta manhã conosco. E dessa forma desejamos a todos um bom dia. E queríamos deixar registrado que esse seminário já estará disponível online na parte da tarde, no endereço que será colocado aí no chat do Zoom, que é o nosso endereço do Observatório Militar da Praia Vermelha. E futuramente, mais tardar amanhã, também estará disponível no YouTube do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Basta acessar o Departamento de Educação e Cultura do Exército pelo YouTube, e os senhores terão esse seminário disponível. Muito obrigado a todos pela participação, pela presença. Muito obrigado, Coronel Anselmo. E nós chegamos, então, ao fim do nosso seminário. Um bom dia a todos.